Facebook, Programa Câmera Mais. O nosso desafio é você curtir. 30 mil curtidas, comemos pimenta. A pimenta foi a mais votada ao longo da semana, né? Só com 30 mil curtidas a gente come pimenta aqui hoje, viu, dona Luana Najara? Agora a gente segue com mais informações, porque a Centran diz que deverá intensificar a fiscalização nas paradas de ônibus. É que muitos motoristas acabam ocupando as vagas onde estão as paradas. Embarcar num ônibus do transporte público na capital é um desafio para os passageiros. Se ele parar muito distante, digamos, as motos principalmente, que faz o zigue-zague, né? Às vezes quer ganhar tempo e entra na contramão, ou pela esquerda, né? Como se diz, ou pela direita, e aí... acaba surpreendendo o passageiro. Surpreende, isso. Nos pontos de ônibus, carros e motos ignoram a proibição de parar ali. Os motoristas até tentam estacionar para pegar os passageiros, mas acabam estacionando mesmo em fila dupla, porque o local reservado a eles está ocupado. E é assim na maioria das vezes. Os motoristas param no meio da rua porque alegam que a maior parte das paradas está ocupada pelos carros de passeio. Nesse momento, por exemplo, olha lá, o pessoal está descendo, correndo risco, porque uma bicicleta ou uma moto pode invadir pelo lado direito e atropelar um passageiro que está subindo ou descendo do ônibus. E eles dizem que só fazem isso porque a maior parte das paradas estão ocupadas pelos carros. Por que você não estacionou certinho ali? O carro estacionado no nosso ponto. O carro está estacionado e é assim em todo lugar? Todo lugar. A maioria? A maioria. Atrapalha muito vocês, né? Com certeza. Aí a gente é obrigado a parar no meio da rua. Principalmente na hora de descer o cadeirante. Aí é ruim. Aí fica a fila aí atrás, porque a gente é obrigado a descer o cadeirante, né? E os carros estacionados onde é pra gente estacionar, é difícil. Falta de consciência, né? Falta de consciência, né? Parar em fila dupla é proibido. A determinação da empresa de transporte é garantir a segurança dos passageiros, mas nem sempre isso é possível. O desrespeito é tanto que não é necessário andar muito para ver as irregularidades cometidas pelos motoristas. Aqui, motos ocupam a parada que deveria ser exclusiva dos ônibus. A legislação é muito clara, o CTB ele é muito claro, parada de ônibus, não é proibido o estacionamento em parada de ônibus. Então, o auto de infração por estacionar em parada de ônibus já acontece normalmente, corredor da 7 de setembro e as paradas de ônibus na cidade. A lei diz o seguinte, são 10 metros à frente da parada, 10 metros antes da parada. Com a sinalização adequada, há uma forma da gente cobrar melhor isso da população, que às vezes a pessoa estaciona e não nota que parou, né, estacionou numa parada de ônibus. Onde a sinalização é mais visível, isso não permite que a pessoa fale que não sabia. Então nós estamos adequando essa sinalização com esse propósito. O desafio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte é acabar com esse problema que atrapalha o trânsito e desrespeita a lei. Uma campanha de conscientização chegou a ser iniciada no ano passado, mas ainda é preciso corrigir muitas falhas antes de cobrar dos motoristas mais respeito no trânsito da capital de Rondônia. Paradas devem ser alteradas e os locais reservados para isso precisam de pintura e identificação. Depois, a fiscalização deve ser intensificada, mas a previsão para tudo isso ser colocado em prática é o mês de julho. Agora, todas as atenções estão voltadas para a licitação, quando será escolhida uma nova empresa de transporte para atender a cidade. Para apresentar para a população, para a comunidade, o projeto básico, os estudos que foram feitos, que está amparando, que está dando as diretrizes para a minuta do edital de licitação. Então, vai ser apresentado o projeto básico, os pontos principais. É preciso sim a sinalização, até porque muitas paradas a gente nem sabe que ele é parada, não tem nenhuma placa, não tem aviso, enfim. Então, às vezes, a pessoa que não costuma pegar ônibus não sabe que ali é uma parada de fato e acaba sendo multada por algo que nem tinha conhecimento.
É preciso mesmo melhorar muito a nossa sinalização, inclusive ali na calama, em que as pessoas ainda têm dúvida, pode parar ou não do lado direito da calama, depois, primeiro não podia, depois disse que podia, mas as placas continuam lá de proibição, então e aí? Como que faz, né? A gente precisa então ajustar isso. Essas ruas aqui que ficam em Bratel, aqui atrás perto do shopping, estão totalmente confusas, com sinalização, algumas não podem mais virar, mas o povo continua virando porque não teve esclarecimento com a população, tá uma confusão, tá uma zona, e às vezes tem gente que insiste ali em algumas ruas que a gente não sabe se vai, se pode ir ou só voltar, aí tem gente que para no meio da rua para arrumar confusão, então, gente, tá difícil, tá o caos, então realmente precisa melhorar muito essa questão de sinalização, né, Renata? Assim como também há pontos em que estão sinalizados hoje, enquanto trabalhávamos na reportagem de rua, eu e o cinegrafista Kleber Moraes passamos por um cruzamento totalmente semaforizado e ali havia um acidente, né? Uma colisão entre dois veículos, sinal de que alguém não respeitou a sinalização. Na dúvida, para mais à frente, né? Evita impossibilitar o trabalho do motorista de ônibus, dos usuários que precisam descer. Exatamente. E aproveitando esse ponto que o secretário falou sobre a construção do plano e da apresentação, Luana, as audiências públicas estão ocorrendo e não está comparecendo. Isso mesmo, não está havendo uma resposta 100% positiva no comparecimento do usuário que deveria estar lá apontando, preciso disso, preciso daquilo, gostaria de opinar nisso. Tem que cobrar. Enfim. Depois não adianta só reclamar.